Olá, tudo bom com você? Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, onde você esteja. Meu nome é Adriano, eu sou advogado, sou filho de Aquidabã e quero tratar dessa vez sobre o Código de Processo Penal. Algumas aulas a gente tratou sobre o Código Civil e agora a gente quer falar sobre o Código Penal. Mais especificamente, a função de um juiz diante da lei processual penal. O Código de Processo Penal ele surgiu nos anos 40, em 1941. Nessa época foi criada a lei de número 3.689, que diz que a lei que trata sobre processo penal ela é regida em todo o país, em todo o Brasil, exceto o Código de Processo Penal. Ele não é seguido em casos tais como tratados ou convenções internacionais ligados às regras de direito internacional. Salvo engano, prerrogativas que a Constituição Federal trata quando se trata sobre o presidente da República, ministros que compõem a União, que são processados com atividades relacionadas ou conexa à atividade do presidente da República. Em outro giro, o STF, o Supremo Tribunal Federal, os seus ministros, eles também respondem por crimes de responsabilidade. Aí, nesse caso, não abrangerá o Código de Processo Penal. Crimes ligados à Justiça Militar, tribunais especiais, crime de imprensa, vereador e prefeito, eles não vão ter esse direito de não ser abrangido. No caso de vereador e prefeito, eles são vereador e prefeito, o Código Penal abraça ou não abraça? Abraça. Mas junta militar, crime de imprensa, são leis específicas, o Código de Processo Penal não abraça. Aí eles não são julgados nesse caso, salvo engano, se a lei estiver em branco. A lei de processo penal, ela é aplicada de forma imediata. A pessoa fez um crime, gerou um processo, todo ato que o juiz ali praticar, ele é cumprido de forma imediata. Mas surgiu uma lei nova. Bom, se surgir uma lei de processo penal nova, isso não quer dizer que os atos do processo vão retroagir. Ele vai continuar andando, independente dessa lei nova ou não, vier porventura alterar. No Código de Processo Penal pode existir interpretação, pode existir analogia, pode. Essa interpretação pode ser extensiva, também pode. E no caso de analogia, o que é analogia? Imagine você um crime que não existe uma lei no Código de Processo Penal que trate sobre isso. E aí como é que fica? E a pessoa cometeu algo de errado? Você vai lá e pega um decreto do Ministério da Saúde, por exemplo, que trata sobre o coronavírus. Isso faz com que se cumpra a lei penal diante de não existir uma previsão no Código de Processo Penal, mas existe uma lei paralela ou algo, uma recomendação, uma portaria, um decreto que passa a legalizar essa situação. Imagine você se todos começarem a tomar essa vacina e desrespeitando quem está na linha de frente, desrespeitando os idosos. Tem que ser penalizado de alguma forma. Então, o Código Penal não trata sobre esse assunto, mas tem leis, decretos, recomendações paralelas que tratam sobre isso. No Código de Processo Penal aplica-se sim os regimes de direito, os princípios gerais devem ser seguidos, devem ser cumpridos. O processo é acusatório, o processo penal ele é acusatório, mas é claro, lhe dá o direito à ampla defesa. Existe a figura do juiz garantidor. E o que é que se entende sobre juiz garantidor? É aquele que tem o papel de controlar a legalidade, todo o ato de investigação, e ele tem que salvaguardar os direitos individuais do cidadão brasileiro. Mas o que compete a um juiz na área penal, especificamente do Código de Processo Penal? O juiz ele vai receber os comunicados de prisão, o auto de flagrante, ele vai zelar pelo direito do preso, inclusive fiscalizar presídios, ele deve ser informado sobre atos de investigação criminal, prorrogação de prisão provisória, o juiz é quem decide, bem como o juiz decide sobre o caso de revogação. Decide sobre requerimentos de provas de forma antecipada, prorroga prazo de duração de inquérito policial, mais especificamente no caso do investigado encontrar preso. E o juiz ele pode trancar o inquérito policial, ele pode requisitar documentos, laudos e investigação na área criminal
E o juiz, a requerimento do delegado do Ministério Público, ele pode decidir sobre interceptação telefônica, sigilo fiscal, bancário, sigilo telefônico. O juiz, ele pode fazer com que se realize busca e apreensão, ele pode conceder essa decisão. Acesso a informações sigilosas, meios de prova, de investigar de direitos adquiridos, julga habeas corpus, caso de insanidade mental, aquela pessoa que é portador de necessidade especial, se tem algum problema que faz com que ela não seja imputável na época do fato, decide sobre denúncia, queixa-crime, assegura direitos, isso tudo é o papel do juiz de garantidor, bem como assistência técnica, acesso aos advogados e às partes a ter autos do processo, a compulsarem, decide sobre a homologação de acordo de colaboração premiada, dentre outras. Essa é a função do juiz garantidor. Meu nome é Adriano, muito obrigado. Na próxima aula a gente vai tratar sobre inquérito policial, à luz do Código de Processo Penal. Muito obrigado.